Eu tô com a parte do contexto histórico e vamos lá. Tudo começou na capital da Tailândia chamada Sião, localizada em Sukhothai, à beira do rio à beira da margem do rio Yangtze. E como todas as cidades, Tailândia também era invadida e também tinha batalhas. Então eles desenvolveram o Muay Boran e o Krabi Krabong. Muay Boran, Muay Thai são com técnicas antigas e o Muay Boran luta com armas, geralmente com duas espadas. Só que certa vez eles começaram a serem hostilizados e a serem invadidos por bandidos dos senhores feudais chineses. Então eles tiveram que se defender, né? Claro. Então eles compilaram técnicas de lutas existentes na época e formaram o Chupazard, que era basicamente lutas envolvendo armas e desarmado também. Bem, então agora eu falo sobre a Sukhothai. Então basicamente Sukhothai estava em batalhas ainda e os seus soldados eles adquiriram conhecimento e técnicas de lutas para se defenderem, tanto armado como desarmado. E em períodos de paz, os jovens do sexo masculino em Sukhothai eles praticavam o Muay Boran ou Muay Thai com o intuito de construir o seu caráter e de melhorar suas técnicas de autodefesa. E foi nessa época também que existiu o centro de treinamento chamado Samakorn em Lopburi, e lá morava monges, instrutores, essas coisas. O Muay Boran, ele foi considerado uma arte marcial elevada e acabou entrando no currículo da realeza. Então o primeiro rei, chamado Ponkon Sur e Tararit, ele mandou seus filhos para esse centro de treinamento para que eles consigam para que eles adquiram essa arte marcial para conseguir governar. Em 1818 a 1860, ele escreveu um tratado de guerra, basicamente falando que Muay Thai ou Muay Boran ele seria meio que aprendido como se fosse uma arte marcial como as outras lutas. Agora eu vou falar sobre a era de Kungshuri Ayutthaya. Basicamente, nessa época, a Tailândia estava em guerra contra a Camboja e Burma. E, desse modo, os jovens desenvolveram técnicas e habilidades. Eles aprimoraram, na verdade, né, técnicas e habilidades de autodefesa que eram repassados. Na verdade, os mestres experientes ensinavam os jovens. Tá. E o treinamento ele era passado no Palácio Real para que todos pudessem aprender, todos os homens, né, pudessem aprender. O centro de treinamento de espada chamado Pudaishiwan, ele era muito famoso na época, só que além de ensinar lutas armadas, ele também ensinava lutas desarmadas. Agora eu vou falar a era do rei Naresuan. Basicamente esse rei, ele juntou vários jovens da idade dele, jovens bem experientes, e formou o regime de patrulha. Esse regime de patrulha ele foi com o intuito de resgatar os prisioneiros que estavam em Burma. E eles tiveram sucesso e conseguiram resgatar os soldados deles. Agora vem a época do rei Narai. Nessa época, Tailândia estava em período de paz, então ela começou a se desenvolver, juntamente com o Muay Boran. Então começou a existir ringues, que era delimitado por corda. Começou a ter mais equipamentos, né? Mais equipamentos. É porque tinha uma corda que ela era mergulhada em alcatrão ou em goma grossa e era enrolada nas mãos. E tinha uma corda que era como um amuleto chamado prajiat, que era enrolada aqui no braço. E eles lutavam desse jeito, né? E nessa época não tinha regra, então lutava todo mundo de qualquer idade, de qualquer peso, qualquer tamanho. E a regra era simples: vencia o incontestável, acabou. E nessa época, as lutas vinham acompanhadas por apostas. E também era muito comum que duas vilas batalhassem entre elas. E claro, carregava orgulho. E o vencedor trazia orgulho para a vila e o perdedor já se sabe, né? E por fim, só para deixar claro que o Muay Boran, ou boxe tailandês, acabou se tornando a principal atividade nos festivais populares da época. Agora eu vou falar sobre dois grandes reis, começando com o rei Pachal. Basicamente, esse rei, ele é conhecido como Rei Tigre, e ele amava o Muay Thai tanto quanto ele se amava. E certa vez, ele foi para o distrito chamado Tambol Talad Guad, acompanhado de 4 guardas reais dele, e ninguém reconheceu ele de início. Aí,
quando ele foi pra competição pra lutar contra 3 grandes lutadores, ele venceu os 3. Basicamente é essa a história. Tá, agora vem o Nai Kang Non Ton. Ele é considerado o pai e o criador do Muay Thai. Bem, Kang Non Ton, ele era prisioneiro dos birmaneses, porque após a segunda invasão que teve na Tailândia, né? E o rei dos birmaneses, chamado Angwa, ele quis realizar uma celebração chamada o Grande Pagoda em Rangoon. E basicamente a celebração envolvia lutas. Então ele convocou os 10 melhores lutadores que tinha no país para lutar contra contra o prisioneiro, o Kang Non Ton. E adivinha só, Kang Non Ton teve 10 lutas consecutivas e venceu as 10, incessavelmente. E assim, foi espetacular, né? Porque sem descanso. E essa luta aconteceu no dia 17 de março e por isso que agora é considerado o dia do Muay Thai. Eu gostaria de finalizar minha apresentação falando que em 1930 houve mudanças radicais no Muay Thai, criando regras que são regras e regulamentos de hoje em dia, começando principalmente pela divisão por peso, idade, faixa etária de idade, né? Divisões internacionais do boxe tailandês, né? Bem, e é isso. Espero que tenham gostado da minha apresentação. E tchau. Bom, agora falando um pouquinho sobre o Muay Thai no Brasil, a gente tem que a sua formação é dada em 79, quando Nélio Naja chega da Tailândia, depois de ficar 2 anos lá, e difunde o Muay Thai, né, introduz ele ao país. Essa informação é trazida pela CBMT, Confederação Brasileira de Muay Thai, que também fala que, subsequente a essa introdução, acontecem os primeiros interestaduais, sendo o primeiro Rio de Janeiro, Curitiba, em 81. Depois disso, a luta passa por um momento um pouco conturbado, tendo a queda no número de adeptos para ensinar o Muay Thai, alguns torneios pouco rentáveis ou que deram prejuízo, e a queda de patrocinadores. Bom, seguido a isso, é feita uma reorganização, uma reforma no caminho seguinte do Muay Thai no Brasil. E após isso, a credibilidade de tanto a luta como da Confederação Brasileira crescem bastante, sendo a CBMT reconhecida pela WMF, que é a World Muay Thai Federation, e o esporte se tornando muito popular, inclusive em Campo Grande. A gente pode ver que é uma crescente demanda, né, por academias que ensinem Muay Thai, e também o jeito que ele é ensinado é muito difundido. Aqueles que digam trazer o verdadeiro Muay Thai, outros que falem em uma proposta de adaptação do kickboxing, mas uma coisa que a gente pode concluir é que o Muay Thai está em alta demanda e é muito popular, sendo aí uma história de superação. Entre as artes marciais mais praticadas, o Muay Thai é uma das melhores para a proteção pessoal, pois nele são ensinados golpes que estão alinhados à necessidade de, por exemplo, um ataque de rua. Como defesa, o Muay Thai ele utiliza golpes que se concentram na utilização dos ombros, dos braços e das pernas. Esses membros eles são usados estrategicamente como um escudo protetor e eles conseguem acertar pontos estratégicos do seu adversário. Olá, eu sou o treinador Audax, tá? Eu vou apresentar alguns golpes básicos do Muay Thai juntamente com o atleta João Victor. Cortou. Primeiramente jab, direto, tá? Cotovelada circular, cotovelada frontal, tá? Joelhada, sempre mantendo a distância e o chute na região da costela e na região da cabeça. Agora vamos fazer um trabalho de aparadores livres, ok? Simulando uma luta.
esse é o Muay Thai que treinamos aqui na Absoluto, o Real Muay Thai.